programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje estamos comemorando o programa de número 200 com um cenário totalmente remodelado. Isso tudo para tentar fazer com que o programa fique mais agradável para todos vocês. Os nossos convidados de hoje, Wagner Ramos, arquiteto secretário de Serviços Públicos de Santos, e Simone Ghesi, designer de interiores. Hoje nós vamos falar sobre obras públicas, arquitetura e urbanismo. Wagner, Simone, muito obrigado pela presença. Obrigada. Wagner, em Santos temos grandes obras aí sendo tocadas ao mesmo tempo. Parece que são mais de 40 ruas e não sei quantas obras aí pulverizadas pela cidade inteira, né? Temos obras da Azevedo Sodré, Trabuce, Canaã. Como se dá essa relação da prefeitura com os moradores e comerciantes que são impactados com essas obras, né? Bom, Roberto, primeiramente, obrigado pelo convite, estar no seu programa. Eu digo para você assim, que é uma situação que nós temos que levar ao conhecimento dos moradores, dos comerciantes. A gente tem que ter uma estratégia para tratar tudo isso, né? Até porque isso tudo impacta a vida das pessoas. Você falou do caso da Azevedo Sodré. A Azevedo Sodré é uma rua que a gente teve que ter muita conversação com os comerciantes, as tratativas das obras em relação aos impactos que isso gera para a atividade deles. Isso impacta também no comércio, né? A gente sabe disso tudo, mas a gente sempre tem na nossa mente a questão de que após a nossa conclusão daquelas obras, os benefícios para aquela região vão ser alcançados. Então, hoje, a gente tem um planejamento de execução das obras, por exemplo, da própria Azevedo Sodré, em faseamentos que a gente possa fazer a pavimentação e liberar trechos para aquelas atividades comerciais que ali existem. Ontem, inclusive, a gente fez mais um trecho de pavimentação daquela rua. E, lógico, e com as conversas que a gente tem, eu interajo também com aquele pessoal todo. A gente, quando vai na obra, a gente conversa com as pessoas e a gente obteve ali o resultado que a gente esperava. O embelezamento daquela região. Eu sou arquiteto, assim como a Simone também tem aí a parte também que ela trata da questão das obras ou do desempenho dentro da arquitetura dos imóveis. E eu penso sempre no objetivo de alcançar o belo, aquilo que é agradável e que tenha acessibilidade e também que tenha fluidez tanto no trânsito como na vida das pessoas. Então esse objetivo é sempre tratado pela minha equipe, é sempre feito dessa forma. Eu não tenho ouvido muitas queixas, eu não tenho ouvido queixas por sinal nenhum, é um sacrifício que a pessoa vai ter que passar para o benefício futuro, isso é normal. Só rapidamente, quantas obras hoje em Santos, entre ruas e obras pontuais, né? Ao todo, no dia de hoje, eu tenho 91 obras. Nossa. São muitas intervenções, são muitas pavimentações. Eu tenho obras de drenagem, obras de pavimentação, obras de contenção em encostas de morros. Hoje, por exemplo, eu estive na obra do pontilhão da Campos Sales com a Campos Melo e Dr. Cochrane. A gente iniciou na sexta-feira passada essa demolição desse pontilhão, estamos refazendo esse pontilhão. São 9 pontilhões que tem que ter intervenções na cidade de Santos, que tem que ter reforço estrutural. Então, são muitas obras, Roberto. A gente tem aí uma equipe que está
realmente com uma demanda de serviços muito grande. Muito bom, bom para a cidade, é um preço que a gente paga, mas depois o futuro, com certeza a gente vai ser recompensado, né? Simone, falando em obras e tudo, né? Função, estética, conforto. Equilibrar esse tripé é uma missão, por exemplo, do design de interiores, quando vai, por exemplo, começar uma obra, um projeto? É uma boa pergunta. Primeiramente, obrigada, gratidão pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Sim, o foco sempre é o cliente, é aquela pessoa que vai habitar aquele espaço, seja comercial, seja residencial. A gente sempre tenta buscar a paz, né? Estar bem, fazer com que o ambiente tenha inputs positivos em nós, né? A gente vem sempre de ambientes caóticos, né? Por mais que 90% da nossa vida a gente passe em espaços fechados, quando a gente está em espaços abertos, seja, né, na cidade, grandes cidades ou cidades menores, o que a gente sempre quer quando a gente chega na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho é ter o nosso equilíbrio, né? Função sempre é muito importante e em determinados... Não adianta ser lindo e se não for funcional, Exato. né? Exato. A gente começar a se esbarrar, né, pelos móveis, não ter fluidez de espaço. Então, função, ergonomia, sempre é um ponto-chave que a gente tem que estudar, que é o ponto de vista um pouco mais técnico de um projeto de interiores, que a gente tem que se debruçar sobre um layout, estudar a circulação, estudar fluxos, né, de trânsito das pessoas. Então, esse primeiro ponto do tripé ele é fundamental esclarecer que é uma fase que tem que ser muito bem estudada, porque é com base nisso que a gente vai montar o conceitual, toda a parte estética, e não adianta ser bonito e não funcional. Senão vai começar a fazer, né, remendar de um lado, remendar de outro, perde-se toda a estética. A estética, sim, é importante porque nós somos impactados por ambientes, né? O nosso inconsciente, o nosso consciente, ele se molda através das sensações que os ambientes nos geram, né? Então, formar um ambiente bonito, um espaço não só bonito, mas agradável, harmônico, equilibrado, ao mesmo tempo vibrante, né? Não pode ser aquela coisa monótona, é muito importante para o bem-estar. E aí entra também o conforto. E aí a gente lança a mão de uma série de artifícios, né? Uma delas é a iluminação, outras texturas mais naturais, nos trazem esse conforto, madeira. Então, assim, são várias técnicas que nós usamos para interiores, para que o ser humano que está habitando aquele espaço, seja vivendo, seja trabalhando, ou numa passagem eventual, se sinta o mais confortável possível, que aquele ambiente o impacte do ponto de vista estético e que a fluidez, né, o trânsito daquela pessoa naquele ambiente não deixe uma memória negativa. Então, realmente, é um tripé que tem que ser muito bem... É uma engrenagem, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Muito bom, muito bom. Wagner, concessionárias, né? A Sabesp tem causado alguns transtornos aí para os munícipes, né? Como o executivo vem atuando nessas questões? Porque tem que separar bem. Por exemplo, a obra da Sabesp, a responsabilidade é da Sabesp. Como é que funciona? Por exemplo, a Sabesp tem que trocar uma tubulação, por exemplo, da Goiás. Aí deu um problema, a prefeitura trabalha em conjunto ou é obra puramente da Sabesp? Bom, primeiramente que qualquer intervenção no espaço urbano da cidade de Santos tem que ter a aprovação da Prefeitura de Santos. Nós temos aí a Comissão de Serviços Públicos que atua exatamente nesse sentido, que é para poder fazer a conjugação de todas as intervenções das concessionárias de forma que não traga impacto para a comunidade de Santos, não traga impacto à população santista. No caso da Goiás, por exemplo, eu digo para você, quando houve aqueles problemas de solapamentos da via, a Comissão de Serviços Públicos, que eu sou o gestor dessa comissão, eu tenho o presidente da comissão, é o prefeito, tá? Mas a comissão é gerida pela minha secretaria. Então, nós fizemos reuniões técnicas com a Sabesp para saber o que ela pretendia fazer, quais os investimentos que ela faria numa rede de coletora da Goiás e de várias outras vias da cidade de Santos, que tem mais de 100 anos. Né? É uma rede muito antiga e que ela tem problemas de solapamento, ela tem
problemas de corrosão das suas tubulações e ela está solapando e está causando muito problema. Você viu o que aconteceu agora no Canal 2, que afundou, inclusive ali na junção da Francisco Glicério, num trecho que eles tinham feito até um certo ponto e dali para frente eles não tinham recuperado e acabou afundando aonde eles não tinham recuperado. Então, no caso da Goiás, quando a gente fez as reuniões, o prefeito me chamou para conversar com o presidente da Sabesp e ele pediu autorização para o prefeito para intervir na Rua Goiás. E naquele momento eu tinha conversado com o Rogério dizendo o seguinte: olha, Rogério, aquela rua, ela não cabe mais só fazer o conserto da tubulação, porque a rua está totalmente impactada. Ela tinha solapamentos, ela tinha desníveis em vários pontos e ela deveria ser totalmente reestruturada. E naquele momento a gente deu a autorização para o presidente da Sabesp, mas com a seguinte condição, de que se fizesse a recuperação do coletor de esgoto do Canal 3 até na costa, mas que se fizesse calçadas, meios-fios, sarjetas, asfalto, pintura. E ali naquele momento o presidente da Sabesp até se assustou um pouco, falou, mas puxa vida, eu vou ter que fazer isso tudo? Vai, porque a rua, até o comentário que eu fiz ali com o prefeito, que a rua parecia mais um Hopi Hari, de tanto que ela tinha, parecia uma montanha-russa de tantos problemas. Eles fizeram essa intervenção, recuperaram a via da forma como a gente tinha planejado, tudo por conta da Sabesp. Não teve responsabilidade nenhuma na execução. Nós acompanhamos a obra. Tá? Certo. Fiscalizamos. Mas eles teriam que fazer também o trecho do Canal 3 até Conselheiro Neves. E eles fizeram somente do 3 até a costa. Agora, houve mais um problema na Goiás, inclusive com aquele acidente do motociclista que caiu no buraco, e eles vieram fazer a solicitação da autorização desse segundo trecho e nós pactuamos que eles vão fazer a mesma situação no trecho seguinte. Mas é assim, é um problema que nós temos realmente com a Sabesp. Ela estava com problema, inclusive, com a empreiteira que prestava serviço para ela, por questão de intervenção nossa junto à Sabesp, ela desligou essa empreiteira e colocou uma outra agora que, pelo menos, começou a dar o retorno daquilo que a gente espera de uma concessionária de serviço público como a Sabesp, com a história que ela tem, né? Então, hoje ela está conseguindo recuperar aqueles problemas sérios que já causaram ao município. É isso. Muito bom. Bom, a gente vai ter que ir para o intervalo, logo a gente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre obras públicas, arquitetura e urbanismo. Nossos convidados, Wagner Ramos, arquiteto e secretário de Serviços Públicos de Santos, e Simone Ghesi, designer de interiores. Simone, você é especialista em neuroarquitetura, então eu queria que você explicasse um pouquinho, rapidamente, porque nós temos um monte de perguntas, eu queria fazer para vocês várias perguntas aqui, o que é a neuroarquitetura e como ela age no cérebro das pessoas e como impacta a nossa percepção dos ambientes. A neuroarquitetura, na verdade, é uma aglutinação de palavras, né? De todo o estudo da neurologia e a arquitetura e como isso impacta realmente na nossa vida. Nós percebemos os espaços, por mais que não seja uma coisa consciente, né? Então, nosso cérebro está captando tudo que a gente vive, né? O principal responsável disso é o sistema límbico e tem um pedacinho dele lá, o hipocampo, que percebe tudo que está à nossa volta, né? Então, eu estou percebendo aqui o espaço, a quantidade de luz, quantidade de informação, a temperatura. Então, todos esses inputs, eles são captados por nós, não de maneira consciente, mas o cérebro está lá. E a neuroarquitetura, na verdade, ela visa não só estudar a entrada, mas como a gente se relaciona, quais as emoções que a gente aflora à medida de que a gente está num espaço X ou Y, se é num shopping ou num quarto. Então, o que a gente tenta sempre trabalhar em projetos de interiores é que os espaços sejam bons inputs para boas respostas emocionais, cognitivas, dependendo da função que vai ser executada, dependendo do uso do espaço. Nossa, Wagner, quantas coisas a gente tem que
imaginar, né, que um profissional faz, né, para a gente viver bem, num conforto, né? Essas coisas são interessantes, né? Porque a gente que não está no dia a dia, né, não se liga nesses detalhes, né? Sem dúvida. Essas preocupações dos profissionais, né? Isso aí. Wagner, até o final do ano passado, a zeladoria da cidade, né, que cuida de todas as obras, que cuida da cidade, né, era a responsabilidade da sua pasta, né? Ainda é? Como esse trabalho se dá hoje em dia? Bom, primeiro que a partir de janeiro deste ano, o prefeito tomou uma decisão muito acertada de que a gente deveria dividir as tarefas das secretarias, porque nós tínhamos a CESERP, que tinha as regionais e cuidava das manutenções, e tinha a CIED, que cuidava das obras de grande porte, tanto da parte de edificações quanto da parte de viários. E o prefeito, ele entendeu que a gente deveria dividir as secretarias de forma que a CIED, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é a secretária Larissa, ela cuidaria da parte predial. Tudo que fosse de prédios, construções de prédios novos, ficariam sob responsabilidade dela. Tudo que fosse vias públicas, ou seja, do muro do imóvel para fora, seria feita a atividade pela minha secretaria. Então, eu cuido de pavimentações, de pontilhões, de execuções de obras nos morros de encosta, Iluminação, drenagem, quando queima na praia. Iluminação, tudo é comigo. A parte de limpeza urbana, coleta de lixo comigo também. Tá? E a CEPREF, que foi a secretaria que foi criada, ficaria com as regionais para a execução das manutenções pequenas. Tudo que tiver de manutenção, pintura de via, fazer a questão de limpeza da microdrenagem, fica com a CEPREF, a poda de árvore é dele, tudo que é manutenção, inclusive manutenção predial, é dele, pequenas manutenções. Obras grandes ficam com a Larissa, a parte predial, e obras grandes ficam com o Wagner na CESERP, cuidando da parte viária, tudo comigo. Pepino maior sobrou para você, né? Não desmerecendo a Larissa nem nada, Não, que é uma amiga, né? Então, Simone, qual o peso que a iluminação e o paisagismo têm em seus projetos, né? A importância de uma iluminação bem feita e de ter, no caso, as plantas, né? Ou artificiais, ou reais, não sei se é assim que se chama, a importância disso no projeto. A iluminação é uma das minhas coisas preferidas de estudar e de implantar num projeto. Eu costumo dizer que depois do layout eu começo já a pensar na iluminação, porque a iluminação é cenário, né? Nós estamos em um cenário bem iluminado porque há necessidade disso. No ambiente residencial, a gente precisa de luz técnica para execução de funções, a gente precisa de luz de conforto, a gente precisa de iluminação cênica mesmo, né? Então, quando a gente quer ressaltar um quadro ou esconder alguma coisinha, a gente lança a mão da iluminação para ter esse jogo de sustentação, né, do que a gente quer iluminar. Eu gosto muito, em projetos comerciais também, a gente tem que pensar que aquela pessoa que está lá 8 horas no dia trabalhando, claro, ela precisa da iluminação de função ali em cima de uma mesa, mas ela também precisa ter um espaço que ela saia daquela luz branca. A luz tem cor, né? Então a gente vai da branca, quase azul, até a amarela, que é quente, né? Então a gente tem que lançar a mão. Eu acho muito importante a gente falar sobre iluminação em projetos de interiores, porque é ela realmente que vai determinar, e a luz ela impacta no nosso ciclo circadiano, né? Hoje a gente passa mais tempo em luz artificial do que na natural, e isso impacta diretamente na nossa saúde. Então, tem que ser muito bem pensado uma iluminação para que a gente sinta conforto e eficiência, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo. Por exemplo, a gente fez todos os prédios aqui, os últimos da Unisanta, né? E tinha por lei, acho que tem uma determinação de número de lux, de iluminação por ambiente, para os alunos poderem ter um ambiente claro para poder ler. O escritório deve ser a mesma coisa, em casa, como você mesmo falou, vai chegando no final do dia, você vai vendo televisão à noite, se tiver um cenário com uma luz, tipo, que não seja tão branca assim, uma luz com tipo dimmer, que chama, né? Para poder diminuir a luz no final da noite. Indireta. No banheiro, por exemplo, você vai no banheiro durante a noite, você pega aquela luz que acende, que deixa claro, uma luz
secundário, não sei assim que se chama, Exatamente. uma luz mais fraca. Exatamente. Isso tudo é pensado no projeto? Sem dúvida nenhuma. Luz indireta, direta, isso tudo é minimamente pensado, inclusive nos circuitos, né? Então a gente consegue fazer algumas iluminações se acenderem junto para realmente ter um cenário mais intimista, ou mais de função, ou mais, né, acender tudo, deixar só aquela luzinha para não incomodar quem está do lado. Legal, muito bom. Wagner, vamos lá. Santos é uma cidade vulnerável a alagamentos, né? Tem lá aquela parte da zona noroeste e tal. Eu queria saber o que a prefeitura vem adotando, já entregou uma parte, parece um elevatório e tal, para minimizar o impacto desses alagamentos devido não só às marés altas, como também chuvas, né? Porque a gente pensa que o alagamento vem só em função da chuva, mas quando sobe a maré, tem locais em Santos que a maré ela inunda sem precisar que chova exageradamente. É isso? Bom, Roberto, é assim, nós entregamos, como você disse, entregamos uma primeira estação, a estação EC7, que fica lá na Haroldo de Camargo, lá na divisa de Santos e São Vicente. É uma obra importantíssima porque ela deu um impulso para a equipe por ter conseguido executar essa obra. É uma obra muito dificultosa de execução por conta das fundações, do local onde ela está sendo executada. E ela já dá aí para nós todo um grau de conhecimento das novas intervenções que nós vamos executar. Temos uma estação que vai ser lançada em breve, a licitação, que vai ser no bairro do Saboó. Temos uma estação que o governo do estado vai executar ali no supermercado Açaí, ali na entrada de Santos. Então são várias intervenções que nós temos planejamentos para a Zona Noroeste, mas nós não podemos falar só sobre a Zona Noroeste, nós temos que falar da ilha como um todo. A nossa ilha, ela tem ponto mais alto na parte plana de 4 metros, 4,5 metros de nível do solo em relação ao nível da maré, o nível zero de maré. E quando você tem uma ressaca marítima somada a ventos fortes e até a questão da elevação do nível do mar, tem trechos daqui da Orla de Santos que ficam com áreas inundadas, Januário dos Santos, ali perto da Ponta da Praia, aquela região da Ponta da Praia, tem algumas vias que ficam impactadas por conta da maré mais alta e acabam tendo problema de inundação das vias. Vê ali o Raiz, ali aquela região, quando tem um problema de inundação da maré, inunda ali o Raiz mesmo às vezes sem chuva, tá? Então é um planejamento que nós temos enfrentado, nós estamos aí agora com o levantamento de todas as regiões topograficamente, das redes de drenagem, para fazer um planejamento, um plano diretor de drenagem da cidade de Santos. E com base nesse planejamento todo, a gente vai ter outras intervenções que nós vamos praticar. É preocupante, sim, Roberto, porque nós sabemos que o nível do mar, ao longo de 50 anos, vão ter elevações maiores e a gente tem que estar preparado para isso. Isso mesmo. Aí já está sendo feito esse trabalho, isso que é importante. Simone, conectividade ganha cada vez mais relevância, né? Eu queria saber como você costuma agregar interatividade e tecnologia em seus trabalhos. Aí já aproveito também para você falar um pouquinho como as mídias sociais também vêm ajudando os profissionais da área, né? Da arquitetura, urbanismo, design, engenharia mesmo, para mostrar os seus trabalhos. Bom, para falar da interatividade nos ambientes, né, projetados, é um mundo assim quase sem fim, né? O que hoje a automação faz, a quantidade de aparelhos, de comandos que se pode dar num projeto automatizado, é difícil até de acompanhar a quantidade de coisas que se lançam no mercado e a gente consegue realmente incluir num projeto de interiores. Hoje em dia a gente acende a luz, faz qualquer coisa por comando de voz, né, com todos esses aparelhinhos, à distância, né? Então hoje existem casas completamente inteligentes que você dá o comando, está no trânsito, dá o comando, chega em casa, o frango está pronto. O ar-condicionado está ligado. O ar-condicionado está ligado. Aperta o botãozinho, a cortina baixa. A banheira está quentinha, com sais, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante e a coisa só avança. Tem cenários de luz, por exemplo, passou das 10, eu quero uma luz mais, você aperta o botão, aquele cenário, cena 1, cena 2. Exato. E agora sem contar a nossa melhor amiga, Alexa, né? Alexa. E agora vem a inteligência artificial, né? Porque aliada a tudo isso, ela vai começar a aprender os nossos comportamentos e talvez a gente consiga, num futuro muito próximo,
não precisar nem dar o comando, né? Então, assim, a inteligência artificial já vai começar a entender os nossos gostos, nossas rotinas. Nossa, futuro muito louco que vem pela frente, né? E é próximo. Acho que está bem próximo, né? A velocidade está sendo absurda. Legal. E para falar das mídias sociais, é uma grande vitrine, né? Toda essa parte que a gente consegue fazer vídeo, editar vídeo, nós mesmos, né? As agências de marketing, que também nos ajudam muito, é muito bom poder participar, até pessoas, né, que têm dificuldade um pouco de aparecer diante das câmeras, como eu. Nos ajudam muito a expor o nosso trabalho, a que as pessoas realmente cheguem mais próximo, façam perguntas no direct, para saber realmente mais de como funciona um trabalho, porque nem todo mundo conhece um trabalho. Eu acho que isso, né, deixa mais acessível os profissionais de design e arquitetura ao público geral. Só para... Já estourou o tempo, mas, por exemplo, a calçada está danificada pelo carro do próprio proprietário que passa ali, ele não arruma. Ele é multado, multa diária, mas se ocorrer um acidente ali, ele pode ser responsabilizado. E se ele não receber multa e demorar um ano e não arrumar aquela calçada, a prefeitura pode fazer e cobrar dele? Se ele não, ela é intimado a recuperar a calçada. Se ele não cumprir essa intimação, ele recebe uma multa. Se depois de muito tempo ele não fizer aquele serviço, a prefeitura pode, por meio de uma legislação específica, fazer a calçada e cobrar dele com 100% a título de administração. Ele vai pagar, se custou 5 mil a calçada, ele vai pagar 10 mil reais de execução daquela calçada. Então a responsabilidade, ele tem que garantir a segurança daquela calçada, porque a prefeitura acaba sendo até, dentro da legalidade, ela acaba respondendo se alguém se machucar naquela calçada. O juiz pode determinar, inclusive, que a prefeitura seja responsável pelo que aquele proprietário não fez de serviço naquele local. Muito boa essa informação, acho que esclareceu várias dúvidas dos nossos telespectadores. Chegamos ao final do nosso programa comemorativo, de número 200. Quero muito agradecer ao Wagner pela presença, a Simone. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador que vem nos acompanhando aí há 200 programas, há mais de 4 anos. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.